Live Plenan. Hoje, uma live especial de quarta-feira. Eu tenho falado que toda live eu falo na dica de ouro. Ó, o professor Marco Alvarenga aí. Ô, professor, boa noite. Eu falo na dica de ouro. Ó, pessoal, vocês prestem atenção nas dicas de ouro, porque as dicas de ouro vão fluindo. É muito conhecimento aí, vocês têm que ir pegando. É bacana, assim, registrar em público assim. O senhor contou uma história aí, desde da década de 70 aí, falando principalmente da questão de solução nutritiva, dificuldade de preparar isso. Na bem da verdade, todos nós, com certeza todos nós Plenan, e todas as outras empresas e todos os outros profissionais que mexem com solução nutritiva, com hidroponia, em todos os momentos pediram bênção para você. Tenho que pedir bênção para você, porque você, além de ser muito acessível e popularizar isso, nunca escondeu o jogo, né? Fez os cursos que são, assim, espetaculares. É uma pena que agora a gente está nessa situação da quarentena aí, não sei como que estão fazendo com os cursos, mas os cursos são fundamentais, né? Fundamentais. E divulgou e fez muito trabalho científico e fez muita coisa para o nosso setor, né? Com certeza, nós só temos que agradecer. E eu já vou aproveitar para não começar a conversar muito, nós já estamos em 10 minutos, e fazer uma pergunta que tenha um pouco a ver sobre isso. Na visão do senhor, qual o nível, a nível assim, do país todo, qual o nível que está a utilização da fertirrigação no HF no Brasil? Olha, é uma pergunta muito interessante. Nós estávamos até conversando esses dias sobre fertirrigação. Tem muita gente que não faz fertirrigação, joga adubo na água, né? Não é verdade? E aí, Verdade. errado, a primeira coisa que ele faz é passar a fazer, usar irrigação e fazer adubação a lanço, manual, com sólido, né? De medo, porque não conhece. Muito pouca gente conhece fertirrigação. As grandes empresas, as que são capazes de ter um consultor que oriente nessa parte, elas deslancham e têm muito maior eficiência. Porque se não tiver conhecimento, você sabe que corrigir, por exemplo, fertirrigação em substrato, quem entra em estufa, em casa de vegetação ou cultivo protegido com substrato, tem que fazer fertirrigação. Não tem alternativa. Então, esse pessoal, ele começa a se desenvolver. Agora, esses que estão a nível de campo é complicado, porque se você errar numa fertirrigação, você fica difícil para descontaminar o solo. Uhum. Quando você está em substrato, já é difícil. Por isso que a hidroponia em água, ela deslanchou, porque se alguém erra numa formulação, erra num ajuste, ele joga tudo fora e começa de novo. Né? Corre menos risco de perder a produção por um erro cometido. Agora, que a fertirrigação ainda tem muito que evoluir no país, tem. O pessoal de campo, muitas vezes na Fert, não tem nem ideia. A gente tem visto tanques de solução concentrada acima da solubilidade dos produtos. Então, o produto fica lá, forma depósito no fundo da caixa. E essa solução está sendo injetada, não tem ideia da concentração, tem pouquíssimos laboratórios que fazem análise de solução nutritiva, análise de água, levando em consideração todos os macros e todos os micros. E por falar em micro, você vê, na fertirrigação, o pessoal, como você falou, aplica NK, fósforo bota no plantio, né? Cálcio e magnésio vai com a calagem, muitas vezes não é suficiente, mas não interessa, está lá, né? Gesso. E os micro? É muito mais fácil fazer uma foliar
E eu acho que dá até um gancho aí. O senhor acha que os micronutrientes são meio que negligenciados, deixados para trás pelos próprios técnicos, pelos produtores no dia a dia? Ah, é micro, é pouquinho, larga ele para trás? Pode ser, agora, pouca gente faz análise de micro e realmente ajusta, né? Em função do que tem no solo, ou na solução do solo, ninguém faz análise. Pouquíssimos laboratórios fazem isso, né? Então, micro é micro. Então, ele bota lá um pouquinho, muitas vezes ele fala isso, só isso daqui, não, eu vou colocar mais. Aí coloca mais, dá fito. Com boro é muito comum isso. Fala, mas Dá fita, né? só esse tantinho que eu vou pôr, não, é muito pouco. E enche a mão, né? E joga, aí queima. Queima toda a planta. Depois vai reclamar quem que recomendou, né? Ele tem que saber quanto de área ele vai fertirrigar, né? A permacultura, fazer análise da água que ele tem disponível. Porque ele vai ter que fazer um planejamento de quanto de solução concentrada ele vai precisar para fazer a injeção nos diferentes setores, porque uma área muito grande, ele tem que dividir em setores. E instalar um sistema de irrigação que atenda os setores que vão ser irrigados, ou fertirrigados. Então, ele tem que saber a área que ele vai fazer, a quantidade de sais que ele vai precisar, de nutrientes, e aí escolher os sais. Sais têm que ser solúveis, eficientes para poder preparar uma solução nutritiva e não ter reação química entre os diferentes componentes, né? E fazer o planejamento. Ele tem que ter um depósito para armazenar a solução concentrada, ter um sistema de injeção adequado, com sistemas de filtros. Isso é tudo fazendo parte do projeto de irrigação. O senhor falou lá como primeira coisa é analisar a água disponível. Isso. A questão da análise de água, o senhor já deve ter visto muito mais do que eu. Quando chega lá, a muda transplantada, está começando o projeto, por algum motivo vai fazer, olhar a água. Não estou falando nem de análise, de mandar para o laboratório, só de medir o pH, a água está lá com pH 9, por exemplo, né? E daí pega aquela amostra e manda lá para o IAC para fazer análise, e daí o cara chega à conclusão que ele devia ter escolhido outra fonte de água para começar o projeto, né? Sim. Então, Quando você vai usar essa água para fazer a irrigação, muitas vezes essa água você pode ajustar o pH, por exemplo, com algum ácido fosfórico, por exemplo. Mas no preparo da solução concentrada, ele tem que usar uma água de ótima qualidade. Inclusive, vale a pena até ter um equipamento pequeno para dessalinizar a água, fazer uma osmose reversa naquela água. Só a água que vai ser usada para preparar a solução concentrada. pelo menos para aquela solução concentrada, uma água perfeita. Perfeita, porque você vai garantir que a solução concentrada tem boa qualidade. Você já não perdeu os nutrientes ali no tanque. Daí para frente, você pode ajustar o pH que ela vai injetar, vai entrar dentro da linha de irrigação. Mas, pelo menos a água, a concentrada, tem que ser com água de boa qualidade. Pessoal, olha aí, ó, dica de ouro, hein? Essa aí anota. Qualquer projeto começa com análise de água. Pelo menos. Como qualquer plantio começa com análise de solo, né? Sim, sim. Como que o senhor definiria a qualidade de uma solução nutritiva ideal? Já que a gente está falando disso aí. Tem dois aspectos. Um é a qualidade, a relação entre os íons, que seja adequado para aquela planta que vai ser cultivada. Tá? Nitrogênio, relação nitrogênio-potássio, quantidade de fósforo, magnésio, cálcio, enxofre, os micronutrientes, tá? Numa proporção adequada, ideal seria para as plantas. Isso a literatura mostra aí muitas, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos no Brasil, não estamos no exterior.
E a boa parte das soluções que existem aqui no nosso mercado veio de fora. Muitas Sim. empresas trouxeram as formulações já que existiam. Ninguém fez adaptação para a nossa situação, né? Então, fica alguns aqui preparando, preparando soluções, preparando adubos que atendam às nossas necessidades, principalmente com relação a micronutrientes, né? Bom, e a gente percebe que tem que ter essas características de a qualidade da água aquela relação entre os rios adequada. Aí você tem que saber a quantidade de sais presente na água, porque dá a ideia do índice salino daquela solução, né? Porque a salinidade é importante para a absorção dos rios. Então, você pode ter uma solução com ótimo equilíbrio entre os nutrientes, mas uma quantidade muito grande deles. E isso vai afetar o desenvolvimento da planta. Ou se a solução for muito baixa, tem uma relação ideal, mas muito baixa em quantidade, seria a salinidade ou condutividade elétrica, a solução não vai ser adequada. E tem que ter um pH dentro de uma faixa ideal para a planta. Ideal para a planta no cultivo é pH ao redor de 5,5, 6 no máximo. Então, tem algumas coisas aí que eu anotei aqui. Essa questão do balanço do nutriente que a gente tem aqui na nossa situação no Brasil e que veio de fora, a maioria das fórmulas veio de fora. Hoje já tem mais informações no Brasil, né? Já tem mais trabalhos, as empresas estão fazendo marchas de absorção dos híbridos, né? E eu acho que essa questão da marcha de absorção, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, é importante para o produtor e para nós também, né? Sim, porque dá uma relação. Você, quando faz uma marcha de absorção, você faz um cálculo, estima a quantidade de nutrientes que a planta absorveu para produzir, né? No sistema, num cultivo normal. A planta está tendo um desenvolvimento normal, então aquilo que ela absorve é o que ela precisou, é que ela conseguiu, ela necessitou para o seu desenvolvimento. Uhum. Bom, sabendo disso, nós vamos preparar, fazer um projeto, um sistema, ou fazer uma recomendação de adubação que vai atender essa necessidade, essa exigência. Então, eu vou colocar nas diferentes fases a quantidade de nitrogênio que a planta precisou, de fósforo, de potássio, né? E vou fazer um cálculo, uma estimativa de quanto ela vai precisar para produzir uma determinada quantidade de produção. A questão dos laboratórios no Brasil. Olha, eu sempre acho o seguinte, quando tem mercado, os laboratórios se viram. Acontece que, se pouca gente pede análise, os laboratórios percebem que não tem muito interesse, né? Oferta e demanda. Não existe essa tradição de você fazer análise de solução, por exemplo, análise de substrato, análise de solo, acompanhar a planta com análise de extrator de solução. Então, é por isso que está aparecendo kits no mercado. Uhum. Eu sei que a colega Mônica, que é a química lá do Instituto Agronômico, ela está fazendo uns testes e tem testado alguns kits de análise, kits práticos, para ver a confiabilidade dos resultados. Porque não adianta você tirar um dado lá e precisa interpretar aquilo, tem que saber, tem que calibrar, né? Uhum. Senão você acaba perdendo. Como dica de ouro, começar a pensar nessa questão do drenado, né? O que fazer com essa solução, porque além de ter um custo financeiro nisso, né? Tem um custo Sim. também ambiental, né? E como o professor falou aí, você pode usar numa outra cultura, num milho, numa pastagem, sei lá, numa outra cultura que vai dar resultado, né? Tem alguns produtores que já estão fazendo isso, né? Exatamente, exatamente. Armazena a solução e depois reaproveita.
Perguntou o seguinte: análise foliar em hidroponia, como anda? Não anda. Pouquíssima gente faz análise foliar. A não ser, por exemplo, em tomate, numa cultura mais de ciclo mais longo, você pode fazer, mas muitas vezes você faz para quê? Para corrigir a solução, se você tiver rapidez no retorno do resultado. Senão, Laboratório. você coleta a amostra, põe no correio, ou envia para o laboratório. Se você mora perto do laboratório, vai lá e entrega para o laboratório. Leva mais ou menos uma semana para ficar pronto o resultado. E uma semana é muito rápido para você tentar mudar Corrigir, né? alguma coisa, corrigir. Você pode até corrigir, mas já se passaram 7 dias, né? Uma Sim. semana. Então, é interessante para você ter uma ideia de como está a nutrição da planta. Olha a dica de ouro aí. Vai coletar o drenado, coleta de vários locais. Não coleta só de um vaso, ou só de um slab. Ou, ou pode coletar Ou de vários vasos, né? O drenado. sim. Ou se for extrator também, não só um extrator, né? Tem mais. Sim. E uma coisa que eu observo no campo às vezes, aonde cai o drenado, às vezes o produtor, a pessoa que faz a coleta, tira, mas não lava aquele ambiente ali. Chega a estar até com limbo, chega a estar. Isso também acaba dando uma mascarada, né? Isso eu chamo efeito relaxante. É relaxo, tá certo? Porque não pode largar as coisas sujas. Você chega lá, está cheio de bicho dentro da solução que foi drenada. Não toma cuidado de cobrir, né? De proteger da luz, porque cria alga. Sim. A alga vai competir, ela começa a entrar em decomposição, consome oxigênio, né? Então libera CO2, porque está fazendo fotossíntese. Chega lá, tem uma nata por cima do drenado. Não é assim. As coisas têm que ser feitas bonitinha, né? Tomar cuidado para evitar esses. Porque é muito comum você pegar um drenado de vaso sujo, você fica até com vergonha de fazer uma análise daquilo. É verdade. Tem bastante pergunta, viu, professor? Eu vou devagarinho aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir. Casa da Horta perguntou sobre o silício como micronutriente, qual a sua opinião? Olha, o silício, eu estudei muito silício em arroz, com a relação com do fungo Brusone. E silício tem uma importância, porque para algumas plantas, a planta é capaz de absorver, de translocar e acumular o silício na epiderme da folha. Isso torna a folha mais resistente ao ataque de fungo, por exemplo. Uhum. Em algumas plantas, morango, por exemplo, silício tem tido um papel fundamental na resistência ao ídio. Então, na prática, se você pegar uma solução nutritiva e esfregar assim nos dedos e ver que ela está viscosa, joga fora, porque aqui troca, porque ela já está com muito material orgânico. Ó, pessoal, dica de ouro de novo aí. Anota essa, hein? Não precisa nem ir no laboratório. Se vocês perceberem que a solução está ficando mais viscosa, troca a solução, independente dos dias. Isso, aí Porque molha um gramado, molha lá um milho, molha um pomar, né? o que é melhor para formar uma solução nutritiva? Mistura de sais ou soluções verdadeiras já prontas com concentrações de nutrientes? Olha, essa pergunta última que foi feita aí de preparar a solução concentrada com sais ou com solução verdadeira já pronta, né? É evidente, você tem a solução verdadeira, você não vai precisar de sal para dissolver. Então já está pronto. Tá pronto. E isso é uma coisa interessante que eu tenho até incentivado algumas empresas a oferecer isso para o mercado. Porque é problema você pegar uma solução e jogar aí 20 quilos de um adubo e dissolver em 100 litros de água.